travou na hora de falar inglês. E agora? O que você faz? É muito difícil essa pergunta. Tem muita coisa envolvida, muito problema que pode estar causando, ou timidez, vergonha, enfim. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, seus alunos passam por isso? De travar na hora de falar? É por isso que eles me procuram. É o motivo das aulas. Eu acho que é o maior motivo das pessoas falarem assim, a pessoa chega pra você e fala assim, eu não consigo falar nada. O meu foco principal é realmente ajudar a falar, ajudar na comunicação oral. E, sim, a timidez, tem alunos que falam que em português e inglês tem a questão da timidez, né, do medo de errar, é uma mistura de timidez com medo de errar, né? Então, o medo de errar, ser julgado, porque, na verdade, a maioria usam inglês para trabalho, então, medo de ser julgado dentro do trabalho, por colegas da equipe, pelo chefe. Então, são muitos fatores, realmente. Mas, assim, desde o meu início do meu trabalho lá, minha primeira turma, eu tinha 25 anos de idade, estou com 64, um número pesado. Né? Foi assim, eu tive na minha primeira turma, muito novinha, um aluno que já tinha talvez quase o dobro da minha idade, com um problema de timidez muito sério, que eu precisei ir à secretaria, dava aula numa escola, né, com ele e a diretora para conversar sobre isso. E eu sou desprovida de timidez. Eu nunca tive muito esse problema porque eu não sou uma pessoa tímida também, né? Eu não tenho também. Então, assim, só que eu trabalho com timidez há 40 anos. Eu acho que assim, muitas pessoas me procuram exatamente sobre isso. Não consigo falar. Tem gente que fala assim, eu entendo quando as pessoas falam, mas na hora de falar não sai nada. Eu acho que muito do que você falou, assim, tem vários fatores, né? Nunca é uma coisa só. Acho que o medo de errar é uma coisa enorme, assim. Eu sempre tenho que tem um mantra que eu fico falando para meus alunos o tempo inteiro, que é: você fala com o inglês que você tem e não com o inglês que você quer ter no futuro. Isso que eu queria falar, exatamente. Porque em português você é proficiente. E em inglês você é intermediário. Então você não vai conseguir fazer uma frase com o mesmo nível de complexidade que você pensou, que você concebeu em português e em inglês. Então eu dou, isso aí durante a aula, mas vou falar aqui rapidinho, uma formulinha: sujeito, verbo e tempo verbal. Para você parar de pensar em português, sair do português, quem é o seu sujeito, ou seja, quem faz a ação, pessoa ou coisa, qual é o verbo, ou seja, qual é a ação. Às vezes o verbo não é de ação, mas aí tudo bem. E qual é o tempo verbal, que você vai dizer quando aquele sujeito realiza aquela ação. Então, com isso, você já foca na construção da tua frase e você vai ter mais facilidade e sair do português, sair da complexidade e fazer a frase com aquilo que você tem. Então, isso aí já é uma boa dica. Eu normalmente, com os meus alunos, eu tento fazer assim: é melhor você falar errado do que não falar nada. A pessoa que fala... Eles já fazem isso. Nem todos. Tem gente que fala. Eu tenho alunos que falam assim, eu vou falar qualquer coisa aqui e se você me entender, ótimo. Se não entender, a gente trabalha. Eu acho que esse é um ponto bom pra gente chegar. A gente chega no ponto primeiro de você falar, que é melhor do que não falar, né? E depois a gente vai resolvendo, né, os pequenos problemas. Mas assim, tem muitos alunos que ficam me olhando assim. Aí eu falo assim, tal coisa. Aí ele, peraí. Aí fica parado. Fica parado me olhando até a palavra magicamente chegar na cabeça, assim. E eu sempre tento fazer esse trabalho de primeiro ensinar a pessoa a falar errado, né? Eu falo assim, é que nem criança. Você vê a criança crescendo ela falando errado. Depois, né? Ela fala certo. E depois, todo adulto não fala que nem criança. Né? Eu sei que o aprendizado do adulto... Inexoravelmente vai chegar. Vai chegar em algum momento. O aprendizado do adulto e o aprendizado da criança são muito diferentes. Então não dá pra gente comparar. Mas é uma analogia que é, vamos dizer assim... Aproximada, interessante. Porque a criança fala um monte de coisa errada, erra um monte de preposição,
erra a conjugação de verbo, no português, né? Porque no inglês tu quase não tem conjugação de verbo, então é mais difícil de errar. Né? Mas as preposições são sempre uma porcaria. Você parte de um lugar, vai para outro, tem uma noção de relativa de onde você está, muda o verbo dependendo de onde você está, sabe? E eu falo sempre para os alunos, fala alguma coisa. E eu só, nesse momento, nessa fase, eu só atrapalho a pessoa que está falando, porque eu quero que a pessoa desenvolva um raciocínio, né? A pessoa tem que aprender a desenvolver um raciocínio. Então eu só atrapalho se eu realmente não entender o que ela disse. Atrapalho no sentido de você interromper e consertar, né? E consertar a pessoa. A gente tem que deixar o aluno falar. Porque basicamente é isso. Aí chega um momento no futuro que eu já sinto que aquele aluno entende o que ele está falando, está formando raciocínio. E eu não vou atrapalhar o raciocínio dele se eu interromper para consertar. Aí eu mexo numa coisinha numa outra. É interessante a gente avisar para o aluno que está deixando ele falar e que pode conter erros, que às vezes o aluno diz, mas você não me consertou. Porque a gente está trabalhando outra coisa, né? Sim. Deixar fluir. É o que eu falo para meus alunos assim, dependendo, se eu estou fazendo uma parte de conversação da aula, eu só vou realmente interromper quando, assim, eu não entendi o que a pessoa falou. Ou então a pessoa falou uma palavra, mas que o inglês tem muito disso, né? Que a pronúncia da palavra confunde com outra. Aí eu falei assim, não daria para entender. Não daria para entender o que você está falando porque pensariam que é outra coisa. Outra palavra. Né? Aí eu até interrompo. Né? Mas, por exemplo, quando eu estou treinando pronúncia, quando eu estou treinando gramática, frases assim mais soltas, aí eu conserto cada detalhezinho. Né? Outro trabalho em outro momento, né? Exatamente. Eu acho que esse que é o trabalho que faz a pessoa ter menos medo de errar. Né? Criança, voltando para criança não tem medo de errar. Não. Né? Criança não tem vergonha. Você conserta a criança e fala assim, Tem mais uma coisa também que eu lembrei aqui agora, que eu falo sempre, os alunos realmente, isso acontece bastante. Conforme você vai criando certezas, por exemplo, eu estou ensinando o Present Perfect. A partir do momento que aquele aluno obtém certezas daquilo, ele vai ser mais fluente, porque ele não vai parar para ficar pensando se está certo, vai dar aquela pausa, botar aquele som ali sem nada no meio da frase que eu procuro também tirar, né? Porque fica poluindo a oratória do aluno, né? O saber, o ter certeza de como se constrói a frase também contribui para a fluência. Por isso que tem que estudar, né? E às vezes os alunos gramática, né? Gramática e conhecer a estrutura. O meu pensamento a gramática ela é necessária, mas gramática não ensina a pessoa a falar também. Né? Mas é a base, né? Mas o que eu acho que é assim, na minha concepção pelo menos. Obviamente a metodologia muda, né? Mas a gramática, ela é um atalho. Né? Ninguém, em nenhuma língua, pensa em gramática na hora de falar. Você internaliza a gramática e ela vira parte, vamos dizer assim, do seu vocabulário interno. Então eu tento fazer uma coisa bem separada. Eu falo da gramática, eu ensino as regras, mas eu sempre também tento falar assim, beleza, você pensa na frase como um todo, mas não nos nomes das coisas. Né? É o gramatiquês, né? Exatamente. Você pensa na frase como um todo. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, eles ficam desesperados. Até em português. Se você porque assim, a gente trabalha com isso, então a gente sabe essas coisas, mas a pessoa média em português não fica pensando, eu estou falando o substantivo, eu estou falando o verbo no futuro, no pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Não é uma coisa, né? Normal que as pessoas pensam. Quando a gente fala o português, isso aí você que é bastante especialista em português e nessa parte... Não fala isso não, hein? A minha formação é mais para inglês mesmo. Enfim, a gente fala o português de forma natural, de forma intuitiva. Então, por exemplo, nos alunos mais iniciantes, né? Quando dizer you, I, he, she, they, it, ou they ser plural de it, né? Nós falamos isso em português, ninguém para pensar e sai naturalmente. Em inglês tem que ser artificialmente entendido, pensado, né? Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta usando I, então, am I late for the meeting? Você vai ter que usar na sua resposta a palavra you.
Isso em português não acontece normalmente. Em inglês, nossa senhora, é uma aula inteira só com isso. Você quer saber uma coisa que no português que é muito mais difícil? É a diferença entre o eu, me, mim, que é dificílimo. A gente não vê a dificuldade porque a gente usa de forma natural. Né? Mas você imagina para uma pessoa que é uma coisa que... Os alunos de português, os estrangeiros estudando português, é de ser desesperador. É um desespero. Quando é que você usa Aliás, o português para ensinar como língua estrangeira é desesperador. Existe um pouquinho da dificuldade que é o he, him, por exemplo, né? É o she, her. Quando usa um, quando usa outro. Eu acho bem mais fácil até do que explicar. Do que todas as questões do português. He para sujeito, him para objeto. Então, give him, tell him, he likes como sujeito. Eu acho que ensinar isso, falar sobre sintaxe, é uma coisa profundamente amedrontadora. A gente sabe quando falar eu e me, né? A gente não tem esse problema na nossa cabeça. Mas é sintaxe. E nem o adulto que fala português bem também não tem o problema. Se você perguntar, vier um estrangeiro, como é que se fala isso? Qual é a frase certa? Ele vai dizer qual é a certa, né? Com a sintaxe certa, mas sem saber explicar porque está falando aquilo. Vamos falar um pouquinho da trava? A falta de gramática demais é diferente. We get carried away. Yeah, true. Então, os alunos travarem, né? O que faz os alunos travarem? A gente falou um pouquinho do medo de errar, que é uma coisa muito, muito grande. Deu uma coisa que é similar ao medo de errar, não sei se você passa por isso, se você nota isso. O aluno tem uma sensação de que está falando uma coisa ridícula. Isso eu senti falando espanhol lá no Uruguai, horrível. Às vezes, quando estou fazendo um treino de pronúncia... A pessoa se sente ridícula falando aquilo. Né? E eu sempre falo assim, você tem que praticar... Eu experimentei isso. Você tem que praticar a pronúncia, né? Você não precisa falar com um sotaque. A gente não tem que falar de sotaque, né? Mas você não precisa falar com sotaque de um estrangeiro. Para falar de sotaque, falar disso tudo, isso aqui vira uma série com temporadas e... Exatamente. Mas eu acho muito bom praticar com a fonética bem específica como eles falam, porque aí você consegue entender com mais facilidade. Quando você não precisa falar perfeitinho, mas se você pratica direitinho, você consegue entender com mais facilidade. Aí eu chego pro aluno... Quando você ouve, você reconhece aquilo que você já falou, né? Aí eu chego pro meu aluno e falo assim, não, vamos lá, vamos praticar uma frase com o ritmo. I bought a pink jacket yesterday. Aí eles falam, I bought a... Não. I bought a pink jacket yesterday. Aí eu falo assim, não é yesterday. Aí eu peço, obviamente, quando eu tô fazendo a conversação, eu não faço essas chatices, né? Mas quando eu tô praticando a pronúncia, eu peço para eles fazerem. E aí, na segunda vez, a pessoa já fala meio assim, brincando. Yesterday. Aí eu falei assim, exato. É isso que eu quero. É isso. Perfect. That's perfect. Porque é isso que eu quero, porque vai desmontando essa coisa de que tá errado você falar de que tá ridículo. Né? Exatamente. É o tempo inteiro. E a pessoa fala rindo, assim. Que é um riso de nervoso, né? Que é normal. É normal. Né? A gente sempre se acha um pouco ridículo mesmo. Né? Outra questão de vocabulário, que é o grande problema, né? E memorização de vocabulário, né? A gente tem uma perda grande. Assim, nós professores, a gente ensina e depois quando você volta para ver o que o aluno guardou, memorizou, a gente tem uma perda, né? Eu sempre gosto de dizer que o seu cérebro decide o que é importante, independente do que você... Vem um aprofundamento. O nosso cérebro, ele categoriza as coisas como a partir da importância. Sim. Né? Se eu te dou uma informação absolutamente inútil para a sua vida, o diretor tal de cinema fez 8 filmes. Aí você nem sabe quem é o diretor, você não sabe, você nunca viu esses filmes. Na semana que vem você vai lembrar? Você não vai lembrar. Você vai esquecer em 1 ou 2 dias. Se for um vocabulário ligado ao que você precisa... Mas aí é que tá. Quando você precisa ser relembrado todo dia, ou várias vezes, é por isso que a pessoa em imersão aprende rápido, né? Vivendo no lugar. Porque quando você é relembrado daquele vocabulário com frequência,
cada vez que você é relembrado de uma certa palavra, o seu cérebro bota um tique na caixinha do isso aqui é importante, talvez seja bom guardar. E aí, assim, tem uma pergunta para você sobre quando você travou em inglês, que eu travei muito. E eu fiz tudo meu é com os dinossauros. Séculos atrás. Ages. The 80s. Mas quando você travou, como que você conseguiu se ajudar, né? Como é que você encontrou a sua solução? Eu tenho as coisas que eu fiz quando eu travei, né? Quando eu senti que eu precisava melhorar, fazer alguma coisa pelo meu próprio inglês. Eu não sinto que eu tenha travado muito, porque eu comecei a aprender inglês muito cedo. Não muito cedo, porque eu não era assim, criancinha, né? Eu era mais adolescente. Eu coloquei você na 5ª série. Quantos anos é a 5ª série? 11. 11? Pois é, eu assistia muita coisa em inglês, né? Então eu sinto que eu tinha pouca... Eu era adolescente, então não tinha pressa. Muitas das pessoas que têm esse problema de... Os nossos alunos têm mais pressa. Tem mais pressa. Então, você quer agilizar o processo de aprendizado, em vez de aprender lentamente, palavrinha por palavrinha, ao longo de 5 a 10 anos. Né? A gente precisa de atalhos, né? Dar atalhos. Exatamente. E a pessoa precisa buscar atalhos. Eu acho que a trava também é muito do fato de que você... Né, não vou falar de pular uma etapa, porque ninguém tem 10 anos, né? Só um adolescente, né? Mas é você agilizar o processo. Aí você passa por algumas frustrações, né? Como eu não tinha, vamos dizer assim, uma pressa para falar inglês, porque eu não tinha nenhum motivo para falar inglês, você tinha facilidade. Eu não me coloquei em situações na qual eu travava, na qual eu precisava conversar com alguém e eu não tinha o vocabulário. Eu assistia as coisas, eu lia, né? Eu via seriados em inglês e prestava atenção. Mais ou menos um tempo atrás, você me falou que me ouvia também falar algumas coisas em inglês em casa, né? Um pouco. É tudo meio misturado, né? Eu acho que a gente nunca... Eu fico tentando pegar as memórias da época e falar assim, como é que foi pra mim, né? Mas eu não tava prestando atenção, na verdade, né? Eu tive esse benefício de aprender inglês de uma forma muito lenta, muito gradual, na qual eu tinha espaço para ir memorizando e aprendendo coisas novas sem É bom ressaltar aqui que eu nunca ensinei uma linha. Você me deu aula quando eu era muito novo, quando eu era muito criancinha. Eu lembro de aprender alfabeto com você quando eu era novo. Você não lembra disso, não? Lá em São Paulo. Aquilo ali era para passar o tempo. Lá em São Paulo eu tinha o quê? 4 anos de idade? Não sei se eu lembro, então deve ser uma memória fabricada. Mas eu lembro de aprender vocabulário básico. Porque lá em São Paulo eu fui trabalhar numa escola que tinha um material Chatterbox. E eu usei com você. Isso em 1994 ou 95. Então é isso aí. Lembrei agora. Mas eu sinto que o meu maior salto de aprendizado mesmo foi aprendendo inglês por prazer mesmo. Vendo as coisas que eu gostava, lendo. Eu tive realmente o trauma de sair da cultura inglesa, né? Fiz uma proficiência, uma certificação internacional, que eu decidi que ia dar aula de inglês e senti que eu não era fluente. Quer dizer, o que eu esperava de fluência minha para ser professora, eu não tinha. E aí eu comecei a correr atrás, né? Então eu lia dicionário, igual uma louca, entendeu? Eu procurava as palavras no dicionário e ali, que aí eram palavras mais avançadas, né? Porque assim, nem o fato de você ter uma proficiência, né? Às vezes as pessoas que não estão vamos dizer, nesse momento, acham que a pessoa tem uma proficiência, um endeusamento. Não é isso. Você fez aquela prova ali, passou, mas você tem muitas coisas que não sabe, muitas falhas. E eu me senti, assim, para dar aula de inglês, um pouco insegura. Então, assim, eu lia dicionário, buscava muito vocabulário e eu buscava treinar como um drill as frases complexas que eu precisava falar, né? Então, por exemplo, um third conditional. I wouldn't have come here
if I'd known about it. Uhum. I wouldn't have come here if I had known about it. Estava no livro. Eu não estava em imersão. Uhum. Né? Como que eu ia passar disso para... Isso era muito pré-internet, né? E não tinha internet. É. As minhas primeiras aulas eu preparei na máquina de escrever. Tá ali a máquina de escrever, Aquela mesmo. Foi nessa máquina aqui que eu doei. E aqui é um vintage decoration. Exatamente. Então, assim, para mim era muito difícil, né? Então, hoje, quando eu vejo... A internet ajudou muito, né? Hoje em dia, você não conhece esse momento, né? Eu sinto que eu comecei a aprender quando a internet não tinha YouTube, por exemplo. Uhum. Quando eu comecei. Né? YouTube só começou a pegar mesmo em 2000 e... sei lá. Eu nem sei. Acho que o primeiro vídeo do YouTube foi em 2005. E em 2006 eu já tinha 15 anos, então eu já falava. Quando eu era adolescente eu já falava inglês. Sim. Né? Eu escrevia inglês, já lia livros, né? Então foi para YouTube que eu aprendi, mas não foi para internet. Né? Eu tinha coisas que assim, eu lia artigos de jornal, né? Eu via coisas na internet, né? Eu tinha acesso. Eu tinha acesso a séries e filmes, né? Não posso dizer como. Mas eu tinha acesso a séries e filmes em inglês. Agora fiquei curiosa. Eu tinha acesso a séries e filmes em inglês que não eram pela TV a cabo, ou não posso fazer nenhum tipo de apologia aqui, não. Mas eu tinha acesso a séries e filmes. O adolescente está sempre fazendo alguma coisa por trás dos pais, não é isso? Não, mas eu falava pra você. Eu estou falando de downloads. Não é nada muito espúrio, assim, é espúrio, mas de downloads de séries e filmes, porque quando eu era novo, todas as coisas na TV a cabo estavam 4 temporadas atrás das séries que eu queria ver, sabe? Eu vi uma série, uma temporada, e eu queria saber o que ia acontecer. TV a cabo, na época, nós tínhamos a TVA, que foi logo que começou. Não vamos entrar nesse papo de nostalgia, não. Senão a gente vai ficar aqui falando só sobre isso. Mas teve TVA e teve Sky também, né, eu acho. Mas enfim, eu lembro que tinha o Law and Order Special Victims Unit, né? Que me ensinou muito inglês, né? Eu sei mais vocabulário. Também sei muita coisa de crime, investigação, luminol, por aí vai. Eu sei coisa de corte, e que eu sei em inglês e eu não sei em português, porque eu vi 25 temporadas de Law and Order Special Victims Unit. Muitas delas mais de uma vez até. E eu sei várias coisas sobre... eu conheço os nomes das prisões em Nova York. Que não usa pra nada. Pra nada. Não usa pra nada. Né? Mas eu sei, the prisoner is remanded to Rikers, ou Sing Sing. Eu acho... São prisões em Nova York. Eu conheço porque eu vi centenas de episódios. Eu acho que eu via também a AI, né? CSI? Não. IA, Investigation, não. ID. ID? Investigation Discovery. Era um canal da Discovery que era só de investigation. Então eu acho que certamente eu sei palavras de investigação em inglês que eu não sei em português. E essa é uma das melhores formas de você expandir o seu vocabulário, com coisas que te dão prazer. Né? Que eu tive a sorte de ter, e eu sempre tento estimular os meus alunos a achar aquela coisa que não tem cara de estudo. Obviamente que isso é para alunos que são intermediários, né? Para aluno que é muito iniciante é muito difícil. Não, eu falo, é bem interessante isso aí, eu falo para os meus alunos, vamos dizer, 80% trabalham muito, estão sempre muito cansados, exaustos, né? Então, vai assistir uma série, eu digo não. Se você prefere assistir sua série em português, bota em português, porque você precisa descansar. Não vai usar o teu momento de entretenimento para estudar inglês, tá? Mas você está assistindo ali a sua série de boa, né? Vamos dizer, com legenda. E você vê um pedaço ali que você pode explorar, guarda ali, na temporada tal, episódio tal, tem um pedaço ali que tem uma conversa num lugar fechado. Eu gostaria de saber que frases são aquelas. Depois, no momento que você for estudar, você volta lá, naqueles 5 minutos, 3 minutos, ouve 3 vezes, pega ali uns... Foi assim que eu fiz, né? Foi o que eu falei em relação
ao que eu levar o que você gosta para o momento de estudo, em vez de levar o estudo para o momento de lazer. Não é nesse sentido. No sentido de gerar uma fluência maior, substituir a imersão que a gente não está. Sim. Né? Então, a gente usa, vamos dizer, as séries para como se fosse substituir a imersão. Né? Sim. O que eu quis dizer é muito mais útil você aprender trazendo a série que você gosta para um momento de estudo, estudar usando uma série, do que tentar estudar no seu momento de lazer e atrapalhar, e não estudar, ficar frustrado e estragar o teu momento de lazer. E não descansar o suficiente. Né? Eu concordo. Trazer obrigação para esse momento não é legal. Gente, curte, comenta e compartilha, porque ajuda mesmo. Mas mais do que isso, conversa aí com a gente, fala o que vocês acharam do nosso diálogo aqui hoje, e fala pra gente se vocês querem saber realmente o que a gente acha sobre o sotaque, né? Que é um assunto que bem polêmico. Dá pano pra manga. Tem muita coisa pra falar de sotaque. E qualquer outro assunto que vocês quiserem ouvir, só deixar aí nos comentários.